O fim da Segunda Guerra Mundial marcou uma importante mudança geopolítica no planeta. O período da ordem mundial eurocêntrica, que já caminhava para o seu fim, é finalmente assinalada. Agora, não há espaço para países médios manterem grandes impérios globais. A partir de agora, será a era das nações de titãs. Países grandes, tanto em território como em população e economia, irão ditar as regras do jogo no tabuleiro mundial. A Europa, antes protagonista, agora é reduzida a ser um mero palco operacional. Tal fato desagrada profundamente a elite europeia, composta principalmente ainda por famílias tradicionais e nobres de longas linhagens históricas. Mas não há muito o que fazer. O futuro da humanidade estará sendo disputado pelas mãos de Washington e de Moscou. No vídeo de hoje, veremos como foi a geopolítica durante a Guerra Fria. Mas não se esqueça de ajudar o canal se inscrevendo e ativando o sininho de notificações, além de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais com todo mundo que você conhece. Com o canal crescendo, poderei continuar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Após a rendição japonesa em agosto de 1945, os principais focos da situação mundial são os seguintes. No Ocidente, os Estados Unidos saem do conflito praticamente ilesos, sem ter sentido diretamente os efeitos da guerra, com tropas espalhadas pelo mundo inteiro sendo apoiadas pela sua vasta frota naval. Sua presença está concentrada em duas áreas de operações principais. No oeste da Europa, em especial na França, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha Ocidental, e na Ásia, na Coreia do Sul, Filipinas e em partes da China, em especial no Japão. O outro protagonista, a União Soviética, além de ocupar maciçamente o leste europeu e a parte leste da Alemanha e da Áustria, na Ásia também está ocupando ainda a Coreia do Norte, partes da China, Mongólia e parte norte do Japão nas ilhas Kuril, e uma parte ainda do Irã. Em termos de mentalidade geoestratégica, os Estados Unidos são naturalmente herdeiros da mentalidade britânica, sendo uma potência naval e tendo as suas forças espalhadas em uma área vastamente maior. Orientados pela influência de geopolíticos como Mackinder e Mahan, os Estados Unidos focam em garantir que nenhuma força eurasiana fique poderosa demais para dominar toda a Eurásia, em especial o chamado Heartland. A construção de sua presença geopolítica não é apenas baseada na força bruta de suas tropas de ocupação, mas também se aproveitando do capital social de seus parceiros europeus, em especial os da Inglaterra. Porém, com as devidas ressalvas, uma vez que Washington não quer ser visto pelos países do terceiro mundo como uma nova potência colonialista e imperial. Já a União Soviética tem o seu pensamento geoestratégico como sendo basicamente o mesmo do Império Russo. Enquanto na fundação da União Soviética a liderança comunista tinha fortes críticas à política externa czarista, a acusando de ser colonialista e escravagista com os povos conquistados, a realidade bateu excessivamente forte com Stalin, que para assegurar a estabilidade do Estado soviético e a segurança do seu núcleo geopolítico, decidiu por resgatar a mesma linha operacional do Império Russo. Em resumo, os soviéticos aprenderam de forma amarga que a geopolítica se sobrepõe a questões ideológicas. Com uma área mais concisa e direta, a percepção externa, em especial por entre os analistas norte-americanos, seria a de que a sua geoestratégia seria mais simples. Porém, na verdade, a União Soviética sente atritos por quase todos os lados de seu mapa, sendo seu foco nesse primeiro momento na exportação do fervor ideológico do socialismo como uma forma de garantir a estabilidade política em um cenário internacional onde Moscou seja a capital do socialismo mundial. Em termos de hierarquia operacional, os dois teatros principais da Guerra Fria serão a Europa e o leste da Ásia, por onde os analistas de ambos os lados acreditam que haverá o embate militar frontal. 3 cenários secundários, nas Américas, Sudeste Asiático e Oriente Médio,
e 3 cenários terciários, na África, Ásia Central e na Oceania. Porém, apesar de todo o preparo para uma grande guerra no cenário europeu e do leste da Ásia, a verdadeira guerra se dará justamente nos cenários secundários e terciários, por onde a União Soviética e os Estados Unidos lutarão indiretamente através do apoio a diferentes governos e organizações não governamentais. Uma das primeiras medidas soviéticas irá ser na segurança do seu núcleo geopolítico, correndo para garantir a sua projeção direta sobre os estados do leste europeu, a fim de usá-los como estados tampões contra eventuais agressões ocidentais, convertendo os territórios ocupados durante a Segunda Guerra Mundial em estados satélites. Já em 1946, garantindo em janeiro a Albânia e em setembro a Bulgária, o que garantiria a capacidade de pressionar a Turquia e a Grécia em caso de eventual distensão sobre os estreitos de Bósforo e Dardanelos. A primeira hostilidade que iria sinalizar o tom da Guerra Fria se dá no Irã, em 1946. O país que havia sido ocupado por uma operação conjunta de soviéticos e britânicos em 1941 para garantir o abastecimento soviético a partir das possessões britânicas no subcontinente indiano, agora era palco do desagrado de ambas as superpotências. Durante o conflito, as forças aliadas concordaram em se retirar do Irã dentro de 6 meses após o fim da guerra. Porém, no início de 1946, a União Soviética decidiu pela permanência no Irã, fato que faria com que os iranianos locais pró-soviéticos proclamassem a independência, fundando assim a República Popular do Azerbaijão. Para a União Soviética, a ocupação é estratégica, pois a sua fronteira sul é uma perigosa vulnerabilidade que expõe as suas jazidas no Cáucaso, fonte principal do seu abastecimento de petróleo, além do que, a partir do Irã, as forças soviéticas finalmente teriam acesso aos mares quentes do sul. Porém, as forças imperiais iranianas e as forças separatistas ficam em combates que pouco alteram o equilíbrio de forças na região. Fato que, somado com a pressão externa dos Estados Unidos, que exerceram para forçar a retirada do Exército Vermelho do Irã, acabou resultando na retirada soviética do país, reduzindo assim a influência de Moscou na região, que por sua vez em janeiro de 47 transformam a Polônia em República Popular da Polônia, sendo este o seu terceiro estado satélite. Essas atitudes ecoam no Ocidente como alarme, o que faz com que já a partir de março os Estados Unidos iniciem a sua política de contenção, tanto através de ajudas econômicas como o Plano Marshall para a reconstrução europeia, como também com o posicionamento de suas forças e ainda apoio a movimentos antissoviéticos, como ficou claro no seu pesado envolvimento durante a Guerra Civil Grega. Por outro lado, os comunistas tinham apoio moral e logístico dos demais estados socialistas ao norte, como Albânia, Iugoslávia, Bulgária, além, é claro, da própria União Soviética. Tal como no Irã, Moscou vê na Grécia outra porta de acesso para os mares quentes do sul, além do que acesso direto ao mar Mediterrâneo, de onde poderia eventualmente apoiar movimentos de esquerda na Itália, na França e na Espanha. Isso sem falar, em caso de um hipotético conflito, tentar bloquear o Estreito de Suez no Egito. Paralelamente a isso, a situação na Ásia se dá de forma inversa, com as forças comunistas chinesas baseadas ao norte iniciando uma série de avanços relâmpagos sobre as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek. E no Sudeste Asiático tem início a Primeira Guerra da Indochina, com as forças comunistas lideradas por Ho Chi Minh iniciando o primeiro movimento de independência das colônias europeias, neste caso contra a França, fato que irá gerar um efeito dominó sobre as colônias francesas tanto na África como na Ásia. Neste caso, os franceses não contam com o apoio direto americano, uma vez que os Estados Unidos, como dito anteriormente, viam com bons olhos os movimentos de independência das colônias. Aqui fica claro um fator importante da Guerra Fria. A ordem mundial eurocêntrica já estava finalizada.
Nesse sentido, Estados Unidos e União Soviética, apesar das animosidades e polarizações entre capitalismo e socialismo, estavam de comum acordo no fim da ordem colonial imposta pelas nações europeias. Os europeus, assim, contarão com o apoio dos Estados Unidos contra agressões soviéticas na Europa, mas não terão o apoio total norte-americano na manutenção de seus impérios, que evita se indispor diretamente contra os movimentos de independência, se limitando a ajudas secretas contra células comunistas nessas regiões que tentam pela independência. A abordagem da União Soviética nos países do chamado Terceiro Mundo será de forma indireta através do financiamento, abastecimento, treinamento e até mesmo dando refúgio a essas células de esquerda, mas o mesmo não se dá na Europa, onde a abordagem soviética é direta e aberta, consolidando como estados satélites no restante da década de 1940 a Romênia e Tchecoslováquia em 1948 e Hungria e Alemanha Oriental no final de 1949. A cada ano, as tensões entre Ocidente e União Soviética vão aumentando exponencialmente, como fica claro na crise de Berlim ainda em 1948, quando a União Soviética interrompe o acesso ferroviário, rodoviário e hidroviário à cidade de Berlim Ocidental, visando assim forçar as potências ocidentais a saírem da cidade para dar o controle soviético sobre toda Berlim. Porém, o Ocidente responde organizando uma vasta ponte aérea para Berlim Ocidental para transportar suprimentos e manter a cidade abastecida. A Força Aérea dos Estados Unidos e a Força Real do Reino Unido fizeram mais de 200 mil voos em apenas um ano, chegando a transportar por ar até 4.700 toneladas diárias de suprimentos, combustível e comida para a cidade. Este episódio de tentar isolar a cidade assim se mostra um fracasso soviético, que como resposta desencadearam apenas o aumento do volume de carga transportada para a cidade, fato que surpreende os soviéticos, que desistem da iniciativa em maio de 1949 com a criação de 2 estados alemães separados. Bem como os soviéticos agora têm pela frente a formação da OTAN. Logo de início, entram para a aliança militar Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Itália, Islândia, França, Dinamarca, Canadá e Bélgica. Assim, se por um lado na frente europeia a União Soviética começa a sentir a pressão dos Estados europeus, aliados militarmente entre si e com os Estados Unidos, por outro na Ásia a situação se mostrava extremamente vantajosa, preocupando Washington. Ao final de 1949, as forças comunistas lideradas por Mao Tse-tung finalmente conseguem expulsar do território principal a presença dos nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, que ficam recuados na ilha de Taiwan e no noroeste, em especial nas regiões de Xinjiang, Gansu e Qinghai. Agora, o tão temido grande conglomerado comunista na Eurásia está cada vez mais perto de se tornar real. As forças comunistas agora estão integradas em uma área geográfica que vai desde a Península Coreana até o centro da Europa, indo dos nortes gelados da Sibéria até o árido centro asiático. Contudo, o pior ainda está para vir e a década de 1950 irá finalmente esquentar a Guerra Fria. Com isso, concluímos a primeira parte da geopolítica histórica na Guerra Fria. Obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram não deixe de comentar abaixo o que acharam, bem como compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Obrigado e até a próxima.